Jair Bolsonaro lá de trás foi o Fernando Azevedo e Silva, que é da pasta da Defesa. Esse cidadão, até a nossa discussão anterior à gravação aqui do Opposicast, você falou que teoricamente ele parece sensato de alguma forma, não é, Marcelo? Ele era um cara que de vez em quando ainda consertava, né? Como o Heleno corrige as coisas que o Bolsonaro fala em real time, né? O Bolsonaro fala as bobagens, o Heleno dá aquelas cutucadas e fala, não é isso, é tal coisa. Tipo, síndrome de Down. O Heleno corrige e fala, não, é Down. Não é o Mourão que você tá falando? Não, o Heleno. É o Heleno mesmo? O Heleno, nas lives e tal, o Heleno dá aquelas cutucadinhas e fala, é Down. Que o Bolsonaro falou síndrome de Down outro dia. O da Defesa, ele dava aquelas declarações mais sensatas e tal, mas, cara, deu uma derrapada feia aí esses dias. Por que ele derrapou? Porque esse cidadão falou que as milícias começaram com boa intenção, mas se desvirtuaram no meio do caminho e tornaram-se bandos armados. Cara, vamos lá, a gente já falou aqui no Opposicast... Cara, tá cada dia mais difícil ter paciência, de verdade. A gente já falou aqui no Opposicast um pouco do histórico das milícias. Hoje, antes da gente começar a gravar, o Cruz fez a seguinte pergunta, obviamente, ironicamente. Mas as milícias não nasceram para executar, para matar? Então quando que elas nasceram com boa intenção? É essa pergunta que fica. Como é que um ministro da Defesa consegue falar para o Brasil inteiro que as milícias nasceram com boa intenção, se a história das milícias é que elas foram criadas por grupos paramilitares que nasceram para matar, para executar pessoas que eles consideravam que eram bandidos? Só que a partir do momento que eu defino quem é bandido, eu saio matando quem eu quiser, e para o meu próprio benefício. Então, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, a sua fala deveria te derrubar do cargo de ministro da Defesa, porque é inaceitável que o ministro da Defesa de um país como o Brasil dê uma declaração dessa. Eu tô falando um absurdo, Cruz? Não tá falando nenhum absurdo. É justamente o que eu falei. Quer dizer, é um cara que, mais uma vez, no contexto que a gente tá, continua defendendo os assassinatos. É a perpetuação da violência. Cara, é como os Esquadrões da Morte nos anos 70, né? A gente já falou disso aqui. Começa assim, primeiro a gente mata os bandidos, depois a gente mata... E muito parecido com o nazismo, né? Primeiro a gente mata os judeus, depois a gente mata os comunistas, depois a gente mata os gays, depois a gente mata os ciganos, e aí assim vai. E a gente vai matando quem a gente não gosta, até que, cara, a gente mata os nossos vizinhos, a gente mata quem olha torto pra gente, e foi isso que aconteceu com as milícias. Numa sociedade que aceita o bandido bom é bandido morto, tudo bem matar bandido no começo. Só que, né, numa sociedade civilizada isso não é tudo bem, né? Agora, antes da gente chegar... Esse vai ser o ponto, acho que mais sensível do nosso podcast número 18, que é essa coisa de matar institucionalizada pelo governo. Não digo que não acontecia antes, tá? Mas eu digo que o discurso do governo, do presidente Jair Bolsonaro, dá o aval para essa atitude. A gente vai chegar lá. Mas eu queria trazer aqui o Ricardo Alexandre de novo, senhores. Acabou a nossa pauta aqui. A gente já tá com quanto tempo de Opposicast? Tá com 8 horas já de Opposicast. Olha aí, já tem mais de meia hora de Opposicast, porque nenhum assunto com esse governo consegue ser brevemente tratado, nada é simples, tudo pede. Veja, é o vamos acordar. Tudo pede indignação. Tudo pede indignação. Se a gente perder a capacidade de se indignar com cada notícia que esse governo traz pra gente, a gente tá morto. E a gente vai sucumbir e vai deixar com que eles façam tudo anestesiados. Então a gente não pode aceitar essa situação. É para isso que o Opposicast está aqui, para trazer essa reflexão de revolta, inclusive, porque a gente não pode aceitar sem se indignar. Mas o Ricardo Alexandre, voltando ao Opposicast número 17, que Marcelo Látaro, parabéns pela sua condução da entrevista. Obrigado. Foi uma entrevista longa, difícil, você estava frente a frente com um cara que é uma referência no jornalismo e na mídia brasileiras, e você conduziu muito bem. Eu acho que o Ricardo Alexandre foi muito generoso, inclusive, foi muito centrado e trouxe uma opinião, inclusive, diferente da nossa radical toada aqui do Opposicast. Ele foi muito centrado, eu acho que ele tem essa característica, sim, né? Sim.
Mas você conduziu muito bem a entrevista, parabéns, Marcelo. Qual saldo que você tira dela? Cara, foi muito legal, assim, como você disse, o Ricardo é um cara super referência, pra mim principalmente, assim, eu sou um amador, né, não sou um jornalista, mas o Ricardo pra mim é uma referência de jornalista, então foi realmente difícil entrevistá-lo. Falei pra ele quando eu cheguei na casa dele, falei, cara, vai ser difícil, você é um cara que eu admiro, então é um amador entrevistando um profissional, mas ele foi super generoso, foi um cara que me deixou muito à vontade, então a gente bateu papo por mais de 2 horas, e ele deu uma aula, cara, deu uma aula de imprensa, da relação de imprensa, e a gente falou muito sobre imprensa, falou muito sobre política, falou muito sobre espiritualidade, que é um assunto que ele gosta muito também, e foi muito legal mesmo, foi muito positivo, assim, cara, ele me fez repensar algumas coisas da minha relação com a política, de entendimento aí da relação da imprensa. Foi muito bom. O que você achou, Cruz? Nossa, eu até hoje estou impactado por tudo que eles falaram. Realmente foi espetacular, assim, a aula que a gente recebeu, né? Ele falou muito, né? Tem várias frases assim que ele soltou, né? Que a ideia demoníaca da desconstrução da importância da imprensa, que de fato né? Essa questão de você sequentemente, assim, sistematicamente batendo nos nossos órgãos de imprensa, falando que são desimportantes e que não servem para nada, isso vai ter um preço muito alto se a gente não conseguir reverter isso logo, entendeu? Porque ele explica muito bem o que é a importância da imprensa versus a qualidade da imprensa. Então, se nós estamos passando por uma fase de pouca qualidade ou de baixa qualidade, de repente também foi citado isso, que não há tanto investimento dos próprios veículos na qualificação dos profissionais e tudo mais, não importa, sabe? Essa questão de você, do mesmo jeito que você tira o sarro, que o nosso próprio presidente da República tira o sarro do cargo que ele ocupa, se as pessoas continuarem a desacreditar a imprensa desse jeito, é uma armadilha que não, a gente não vai sair, vai ser um poço sem fundo, entendeu? Então, quer dizer assim, e hoje, né, a gente, foi o Marcelo que falou isso que hoje a gente tem uma parte da população, e grande parte da população, que vive pelo WhatsApp, né? Assim, e a gente tem o presidente do WhatsApp, né? Que é o Bolsonaro, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito triste, né? Então, assim, é tudo muito complexo, assim, e eles alinhavam todos esses assuntos, e de fato, quando eles tocam na questão da espiritualidade, para quem se interessa nisso como eu, é espetacular, é muito legal. Então eu só corroboro as palavras do Dalu. O programa tá demais. Marcelo foi ótimo, o Ricardo foi ótimo, foi sensacional. É isso, a gente só tem a agradecer ao Ricardo, que é um grande profissional, vem para um podcast de oposição dura e traz com coragem uma visão, eu não diria mais neutra, porque ela não é mais neutra, mas uma visão clara, diferente até, se permite e se coloca na posição de discordância em determinados momentos, até de algumas perguntas do Marcelo, o que mostra que fazer oposição, principalmente pra gente, não é imposição de uma visão que a gente tem. É se abrir para quem quer dialogar, para quem se apresenta com fatos, com embasamento, com inteligência, com uma visão que às vezes abre a nossa cabeça. E eu acho que foi muito isso o que aconteceu com o Ricardo Alexandre. Foi. Né? Ele é capaz, com aquela sutileza, com aquela serenidade, de trazer a opinião dele, porque também é uma opinião, de uma forma tão lúcida, tão clara, que você não pode não ouvir. Você não tem o direito de não ouvir. Você pode discordar, mas a partir do momento que você consegue ouvi-lo, você até repensa a sua própria forma de pensar.
Então, por exemplo, ele tem esse equilíbrio, né, nas opiniões, né? Então, assim, só que ele não deixa de ser contundente, né? Claro. Tem uma hora que ele fala assim, o Bolsonaro deve comer na vasilha do cachorro. Ele é um tosco. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que ele reconhece a falta de preparo desse governo, ele fala, cara, eu não posso torcer contra. Eu não posso chamar o presidente da República de Bolsonaro, nem de Biruliro, como a gente estava fazendo aqui, porque nós estamos desmerecendo a cadeira de presidente da República. Cargo, né, tio? É o cargo, cara. É o nosso presidente. Entendeu? Por mais tosco que ele seja. E ele próprio está desmerecendo o cargo, né? Então, assim, ele próprio está fazendo isso. Né? Mas a gente não pode, né? Então, assim, eu lembrei até da disputa do John McCain com o Obama, que o John McCain vira e fala assim, ontem ele era meu adversário, hoje ele é meu presidente. Entendeu? Eu acho que a gente precisa fazer esse equilíbrio, tá? Assim, por mais que ele seja tosco. E veja que é uma mudança, que é um entrevistado, um colaborador, né, do Opposecast, que traz uma mudança de paradigma para o próprio Opposecast. É uma mudança de comportamento, de atitude, de postura dos 3 integrantes aqui do Opposecast. Veja como é importante o diálogo, como é importante trazer uma opinião que, por mais que se pareça similar, tem seus pontos de divergência e de observação que abrem a sua cabeça e a sua visão para esses pontos. Eu queria trazer aqui, ainda como reflexo dessa entrevista com o Ricardo Alexandre, alguns pontos. O primeiro é quando ele fala da relação da esquerda com a direita e ele diz que a esquerda está completamente perdida e que é difícil hoje até conceituar o que é uma esquerda, o que é uma direita, enfim. E ainda mais se faz isso pelas redes sociais, que ele chama de desastre, né? Eu não lembro exatamente como ele classifica as redes sociais, mas ele é bem crítico a elas. Apesar de fazer uso delas, até porque eventualmente elas são necessárias. Mas eu queria ler um tweet do Eduardo Bolsonaro, de hoje, dia 11 de abril, que ele fala assim: o discurso do prender não resolve só se aplica ao Lula e aos ladrões do PT. Para os inimigos, o que se pede é justiça, cadeia, condenação. A esquerda não é só incoerente, é cara de pau e canalha. Isso não é discurso de ódio, é apenas discurso esclarecedor. Falei alguma mentira? Eu tentei responder, não para ele, mas eu tentei responder internamente aqui na minha cabeça esse tweet do Eduardo Bolsonaro. E a minha resposta foi não. Ele não falou nenhuma mentira. Essa coisa do Ricardo Alexandre com as redes sociais, com a política que se está fazendo de memes, de análise nas redes sociais, e o que o Eduardo Bolsonaro traz aqui, me traz muito a reflexão do que a gente conversou sobre a Tabata Amaral e de como essa esquerda, essa oposição está perdida. Porque eu tô falando que o Eduardo Bolsonaro tem razão no que ele fala, cara. É tão grave isso, que é isso. Nós estamos nos perdendo, eu não digo nós como Opposecast, mas eu digo nós como opositores ao governo, como pessoas e profissionais políticos que somos de oposição a esse governo, nós estamos nos perdendo no jogo deles de fazer mídia, de fazer, entre aspas, jornalismo, porque o Twitter virou jornalismo para o eleitor deles agora. Então, eu acho que isso é muito significativo. Esse concordar que o Eduardo Bolsonaro não falou nenhuma mentira é um ponto de atenção considerável para a gente mudar esse jeito também de agir. Porque estamos fazendo igual eles, só que pior do que eles, e eles estão se aproveitando disso, inclusive. Então, acho que o jeito está completamente errado, e é uma coisa que eu pensei sobre essa participação do Ricardo Alexandre. E a outra questão... Vocês querem falar alguma coisa sobre isso, senhores? Não, eu só estava pensando justamente nessa questão do discurso de ódio, né? Que em algum momento o que se convencionava chamar de esquerda comprou essa briga, e comprou essa briga colocando uma postura negativa, uma postura sempre contra. Era
a esquerda contra alguma coisa, sabe? As